Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 25 da nossa jornada, e seguindo a leitura do nosso cronograma, os textos são Gênesis 26, Mateus 25, Esther 2 e Atos 25. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo conecte esses textos à sua própria caminhada com Deus hoje. Em Gênesis 26, Isaque enfrenta um tempo de fome, a mesma prova que seu pai Abraão viveu. Deus aparece a Isaque e diz algo poderoso: não desça ao Egito, habite na terra que eu lhe disser. Ele vê a situação e ele interfere. Ele já deixa Isaque avisado. Nem toda crise é sinal de sair do lugar. Isaque obedece, permanece, planta naquela terra e a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais. Isso não acontece porque o ambiente estava favorável, mas porque a bênção de Deus estava sobre ele e ele foi obediente ao comando de Deus. Grava isso. Deus, ele não dá opinião. Deus decreta. Deus decide. Vemos Isaque vivendo exatamente na terra da promessa. Deus havia falado claramente com ele, reafirmou a aliança da promessa de presença, proteção, multiplicação. Mas mesmo cercado pela promessa, ele repete o mesmo erro de seu pai e diz que Rebeca é sua irmã. Padrões familiares não tratados tendem a se repetir. Isaque erra como seu pai, mas Deus permanece fiel como sempre. Vemos que repetir erros não cancela a promessa. Deus ele corrige sem abandonar. E o crescimento espiritual, ele é um processo. Ao longo do capítulo, Isaque é convidado a se retirar da terra, porque ele estava crescendo demais. Então ele foi para o vale de Gerar. Lá ele teve conflito com os poços que eram cavados e algo me chamou a atenção nessa leitura. Ele cava um poço, vem um conflito, ele simplesmente se afasta. Ele cava de novo, vem outro conflito e ele se afasta. Até que ele cavou um poço e, percebendo que não houve conflito, disse: agora sim, Deus abriu espaço para nós nesta terra. Ele deu o nome desse poço de Reobote, que significa lugares amplos. Ele não disputou o poço com ninguém. Esperou Deus dar o poço que era dele. E no fim do capítulo, Esaú, o filho mais velho, aquele que havia desprezado a primogenitura, toma para si mulheres de outros povos. Isso traz profunda amargura ao coração de Isaque e Rebeca, pois Deus já havia orientado que seus filhos não se misturassem em alianças matrimoniais com os povos ao redor, para que não se afastassem da fé e da promessa. Seguindo para Mateus 25, Jesus reúne parábolas para ensinar sobre o reino dos céus. E essas parábolas sempre nos traz muita clareza sobre o mundo espiritual e como é o reino. A primeira parábola são das 10 virgens. Jesus ensina aqui que não basta estar esperando, você precisa estar preparado. O azeite representa uma fé viva, pessoal e constante. E você percebe que as prudentes não emprestaram azeite para as insensatas. Elas não estavam sendo ruins, mas o fato é que ninguém pode emprestar intimidade com Deus. O azeite representava isso. O óleo vem da intimidade, da aproximação com o Senhor, do tempo com palavra, oração, jejum. E a Bíblia ainda diz que todas ficaram com sono. E o problema não está nisso, em estar sonolento.
mas ao ouvir que o noivo está a caminho, é bom que você tenha óleo guardado. A segunda parábola é a dos talentos. Jesus fala de um senhor que confia seus bens a 3 servos antes de viajar. Cada um recebe conforme sua capacidade. O talento não era uma moeda pequena, mas uma grande soma de valor. E para nós, nessa parábola, representa tudo aquilo que Deus confia a nós: dom, oportunidade, responsabilidade, o próprio tempo. 2 servos colocam o que receberam em ação e fazem o recurso frutificar. Mas o terceiro, por medo, enterra o talento, não produz. O problema do terceiro servo não foi falta de capacidade, mas de fidelidade. Ele conhecia o Senhor, mas escolheu inércia. Jesus ensina que no reino a fidelidade importa mais do que a quantidade. Deus ele não compara resultados, mas ele responde à obediência. Quem é fiel no pouco, recebe mais. Não usar o que Deus confiou também é uma escolha. A parábola não tem nada a ver com salvação por obras, e sim de responsabilidade diante da graça que você recebeu. No reino, o que foi confiado não é para ser escondido, mas vivido, desenvolvido e devolvido para a glória de Deus, porque por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. E por último, o juízo. Jesus descreve o momento em que o Filho do Homem volta em glória e reúne todas as nações para julgamento. Ele separa ovelhas de bodes, ou algumas versões cabritos, e esse julgamento não é por méritos religiosos, mas por evidência de fé verdadeira. As ovelhas são acolhidas porque alimentaram o faminto, acolheram o estrangeiro, vestiram o nu e visitaram o enfermo e o preso. E eu amo este versículo porque Jesus diz: quando vocês fizeram o bem para alguma dessas pessoas, vocês estavam fazendo a mim. As obras não salvam, mas revela quem são os salvos, quem pertence ao reino. Seguir Jesus afeta como tratamos as pessoas. O amor ao próximo evidencia o nosso amor a Deus. O reino se manifesta assim, em atitudes simples. E no fim, Jesus não pergunta apenas no que cremos, mas como vivemos aquilo que cremos. Seguindo para Ester, após a recusa da rainha Vasti, o império inicia um processo para escolher uma nova rainha. A busca pela nova rainha. E Ester entra nesse cenário não por ambição, apenas por circunstância e obediência. Ela é apresentada aqui neste capítulo órfã, criada por seu primo Mardoqueu ou Mordecai em algumas versões, judia exilada e jovem comum. O texto diz que ela era muito bonita, e você vai ver durante a sua leitura que ela também era sábia, sensata e ponderada. Mardoqueu orienta Ester a não revelar a sua identidade judaica. Isso foi um ato de sabedoria dentro do contexto que eles viviam. O nome de Deus, como eu já disse, não aparece no livro, mas a sua ação é evidente na vida de Ester. A Bíblia diz que as mulheres passaram por 12 meses de preparação. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes. Ela estava se adequando. E o texto diz que Ester alcançou favor diante de todos que estavam ali. E essa palavra, favor, no original, rein, não é apenas simpatia, mas é uma intervenção graciosa de Deus. Essa mesma palavra foi usada para Noé, José, Moisés. Não foi uma manipulação, mas foi uma providência do que Deus queria fazer ali. E Ester se torna a rainha. Então Deus começa a mover as peças e logo em seguida Mardoqueu ou Mordecai descobre uma conspiração contra o rei. Ester já era a rainha, então ele avisa, e Ester avisa ao rei em nome de Mardoqueu. E esse fato é registrado. Guarde este detalhe, ele vai ser decisivo mais para frente, tá?
Você vê que Deus planta hoje algo que vai fazer sentido amanhã. Aguenta aí, guarda essa informação. E finalizando, Atos 25, Deus no controle da justiça. Em Atos 25, Paulo continua preso, não por culpa comprovada, mas por conveniência política. Com a troca do governador, Festo assume o caso e logo percebe que as acusações contra Paulo não envolviam nenhum crime contra Roma, mas meras disputas religiosas, você vai ler. E mesmo assim, ele tentando agradar os líderes judeus, sugeriu que Paulo fosse julgado em Jerusalém, o que colocaria a vida dele em risco. Mas com discernimento, Paulo exerce o seu direito como cidadão e apela para César. Ele era cidadão romano. Essa decisão não veio de medo, mas de sabedoria, alinhada com a promessa de Deus. Nós vimos que Jesus, ao lado dele, falou que ele testemunharia em Roma sobre Cristo. Atos 25 nos ensina que mesmo quando tudo parece parado, Deus está conduzindo. A prisão de Paulo não foi um atraso, mas foi parte do caminho. Quando a justiça dos homens falha, o propósito do Senhor segue firme. Preso, Paulo escreveu algumas das cartas mais profundas do Novo Testamento, como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. O corpo estava limitado, mas a palavra não. Ela foi dissipada por cartas. A prisão virou púlpito. Gênesis nos ensinou a permanecer na palavra de Deus. Mateus nos chama para vigiar e frutificar. Em Esther, vimos que Deus age ali em silêncio, mas ele sempre está agindo. E Atos mostra que Deus governa até em meio a sistemas injustos. O Deus que prometeu, vigia também. Age nos bastidores e conduz a nossa história até o fim. Querido Deus, nos ensina a permanecer, mesmo quando for difícil. Nos ensine a esperar pela parte que é nossa e somente nossa, que ninguém vai tirar de nós. E nos ajude a confiar, a Deus, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Que sejamos fiéis àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que possamos estar sempre sensíveis à Tua voz a todo tempo, a todo momento. Abra os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. E amanhã seguimos juntos no dia 26 da nossa leitura.